Nós vamos seguir aqui na nossa página 38, que fala de novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Estão lá em Apocalipse 21 e 22. Esses novos céus e essa nova terra, o que é importante nós compreendermos, uma das coisas importantes é aonde será isso? Onde vai se dar esse novo céu e essa nova terra? O que a Bíblia está chamando de novo céu e nova terra? Porque existem muitas doutrinas loucas e muita apostasia. Por exemplo, doutrina louca, a dos testemunhas de Jeová, que diz que ninguém vai para o céu. O paraíso será uma restauração do planeta e nós viveremos numa Jerusalém terrena. Dizem os testemunhas de Jeová, que não entendem absolutamente nada de Bíblia. Bom, se entendessem de Bíblia, não seriam testemunhas de Jeová, seriam cristãos. Então, essa é uma doutrina. E muita gente, por achar a ideia de céu uma coisa meio louca, né? A ideia de céu é uma coisa meio doida, não é? É uma coisa realmente muito doida. E muita gente acaba cedendo aos ensinos dos testemunhos de Jeová, porque não conseguem conceber a ideia de um reino celestial, espiritual. Então acabam cedendo a ideias totalmente manipuladas, sem fundamento algum, obviamente, mas acabam cedendo. Então, é importante entender as referências bíblicas. Outro detalhe é a abundante apostasia, no meio da qual nós já estamos rodeados, e essa apostasia também diz, por eles logicamente serem apóstatas. O que é apóstatas? Aqueles que negam a eficácia da palavra, do poder de Deus, aqueles que negam a fé real. Então os apóstatas, por não crerem num céu, não sentirem dentro de si essa testificação do Espírito Santo com relação às coisas espirituais, sobrenaturais, eles também acabam dizendo que não há cidade celestial. Quem são esses que eu estou chamando de apóstata? São pastores, ou com as modernas nomenclaturas, né? Pastores, bispos, apóstolos e etc, e loucos. Dizem que, então tem uma turma por aí que diz que não tem nada desse negócio de cidade celestial. Bom, se não tem nada de cidade celestial, definitivamente, então, no Evangelho não tem fundamento. Porque o autor do Evangelho disse: o meu reino não é deste mundo. Se ele não tem um reino fora deste mundo, as palavras dele são mentirosas. Agora, os desgraçados, malditos, e eu os amaldiçoo 7 vezes, para que conheçam realmente o peso da mão de Deus. Eles dizem que não há uma cidade celestial, mas querem pregar um homem que diz que veio dessa cidade celestial, que é Jesus Cristo. Ou seja, eles têm segundos interesses. Eles querem manter a igreja numa visão que sustente a igreja, porque nós sabemos que a visão para ir para o céu é uma peneira finíssima, é uma porta estreita, é um caminho apertado. Muitos estão dentro da igreja, mas não encontram testificação de que vão morar nesse céu. Estão fracassados, estão derrotados, perderam a fé mesmo dentro da igreja. Então, pastores, para não perder o dízimo, o status e a posição social do dinheiro, eles entregam essa visão, porque também eles já são participantes, também já não vão para o céu, entregam essa visão mentirosa para o povo. Então eles pregam uma cidade terrena, um paraíso na terra, mas querendo ao mesmo tempo dizer que o evangelho que eles pregam veio do céu. É um confronto de ideias. Se nós formos entrar nos detalhes, vai dar pancadaria que não acaba mais. Não temos nem tempo para isso. Basta que você guarde a palavra-chave. Se aquele que nos veio pregar disse que veio do céu e disse que eu vou preparar-vos
lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele diz: eu vou preparar lugar. Amém? Então ele foi preparar lugar, porque é lá a morada dele, não é aqui. Ele diz: Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. A morada de Jesus não é na terra. Ele deixou isso muito claro. Uma comida eu tenho para comer, a minha comida, a minha bebida, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aí ele disse assim: um batismo eu tenho para receber, e como me angustio até que se cumpra. O batismo que ele queria receber era o quê? A morte. Esse era o batismo que Jesus queria receber, a morte. Por quê? Porque a morte o levava de volta para o Pai, rapidamente, era o cumprimento da missão dele. E cá entre nós, todo aquele que conhece Jesus Cristo já não tem mais prazer pela vida, tem anseio pela morte. Uma das características fortes de quem conhece verdadeiramente o que é reino de Deus, quem realmente é templo do Espírito Santo, uma característica forte é o anseio pelo dia da sua morte. Bom, então deixando à parte esses apóstatas, esses idólatras que hão de ser amaldiçoados pelo poder de Deus, não resta dúvida. Seguindo aqui tem alguns termos que diz: os céus e a terra desaparecerão. Ou seja, o extermínio do planeta, o extermínio do sistema solar, o extermínio dos milhões de galáxias semelhantes à nossa que existe nesse vasto universo aí, o extermínio disso já está predito desde quando Deus começou a permitir ao homem os seus primeiros registros. Isso já está lá no livro de Jó, tem nomenclaturas, no livro de Isaías, Hebreus, Mateus, Pedro, Apocalipse, dizem que os céus e a terra desaparecerão. O Senhor criará novos céus e nova terra. E é aí que dizem eles, está vendo? Vai criar aqui aonde? Se isso vai desaparecer, não vai restaurar, não vai ser restaurado. A restauração do planeta é na dispensação do milênio. Acabou ali, acabou o planeta, não vai haver mais planeta, não terá mais vida terrena, não vai existir mais vida terrena. Quem nasceu até o milênio e foi salvo, muito que bem, dali para frente ninguém nunca mais em tempo algum será salvo. Deus nunca mais criará novos universos, novo homem para habitar a terra, novos seres humanos para serem provados, não existirá mais isso. Acabou-se essa era. Isso Deus está fazendo uma única vez. A história da humanidade é única. Quando ela se consumar, quem foi salvo foi, quem foi perdido também foi. E encerra-se assim a história da humanidade, a história desse corpo carnal ou desse tabernáculo que nós vivemos. É uma visão radical, mas é uma visão bíblica. Então o Senhor criará novos céus e nova terra. Aí, só um detalhe aí nessas referências bíblicas, existe aí, quando o autor coloca isso, ele se confunde em alguns detalhes, e tem referência bíblica aí, que realmente fala dos novos céus e nova terra, cidade celestial, mundo espiritual, mas ele colocou algumas passagens bíblicas aí, que falam do milênio, principalmente algumas de Isaías, são coisas que falam do milênio, né? Então ele, para querer dar um entendimento da paz que haverá nessa cidade, ele acabou se confundindo e usando referências do milênio e não da eternidade, mas isso aí ele está totalmente perdoado. Você, com a informação, você vai conseguir hoje, você já consegue detectar isso, se você tem estudado ali o seminário 1 e 2, você consegue detectar isso, e o camarada aqui está perdoado, porque realmente esse detalhe da Escritura é difícil. Bom, aí irmão, Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém será a sede do governo e tabernáculo eterno, tá? Aí fala Apocalipse.
Seu governo eterno será exercido por Deus e por Cristo. Jesus preparou esta cidade, lá em João capítulo 14, que fala muito sobre isso. Será construída no céu. Sua iluminação virá do próprio Deus e do Cordeiro, né? Um detalhe dessa cidade é que diz que nela não haverá mais sol. Se não haverá mais sol, eis aí uma característica marcante para que nós possamos entender que já não é mais esse sistema no qual nós vivemos, só mais um detalhe, né? Mas as pessoas querem sustentar doutrinas que lhes dão retorno financeiro, lhes mantém a igreja cheia e lotada, né? Como disse já um mercenário aí, quem tem mais gente pode mais. Não, meu irmão, quem tem Deus pode tudo, amém? Então, sua iluminação virá do próprio Deus e do Cordeiro, ou seja, é a glória de Deus. Então já não tem mais sol, não tem mais lua, não tem mais estrela nessa cidade. Você não vai levar os olhos para o alto e vai ver estrela. Você não vai levar os olhos para o alto e vai ver céu. A cidade celestial, meu irmão, quando você olhar para cima, não tem céu. Pastor, não tem céu? Não tem céu. Mas como? Eu não sei, mas não tem céu. Você entendeu? Sabe o que é você olhar para alguma coisa e não tem céu? O que eu vou ver quando olhar para cima? Eu não sei, mas céu você não verá. Eu não vou ver a constelação do Cruzeiro do Sul, eu toda noite admiro ela com a minha luneta, mas lá não adianta nem levar luneta, não tem constelação do Cruzeiro do Sul, não tem o cinturão de Órion, as chamadas Três Marias, né? Não tem. Mas pastor, como que vai ser isso? Não sei, mas isso eu sei que não terá. Será de pedras e metais preciosos, muro de jaspe, rua de ouro, e por ela passará o rio da água da vida. Quer dizer, você vê que são conceitos totalmente espirituais. Rio da água da vida. O que é esse rio da água da vida? O rio da água da vida que nós podemos interpretar é a própria presença da palavra de Deus, né? Que dentro da simbologia de rio, nós vamos ver coisas realmente incrivelmente fantásticas. Agora, será de pedras e metais preciosos, diz o escritor aqui, porque na visão de João em Apocalipse, é isso que ele vê. Ele vê um mar de cristal. Fala sério, né, irmão? Mar de cristal? Se eu não entender isso aí espiritualmente, como é que é um mar de cristal? Eu mergulho e dou de cabeça numa pedra de cristal? Que história é essa? Você vê que são conceitos espirituais, né? Aí João diz assim, eu vi ruas de... Fala sério, irmão, rua de ouro. O ouro que nós conhecemos é um metal que foi formado há milhões de anos, aonde se passa água, né? Você vê que o garimpo é processado ali naquelas áreas de rio, não sei o quê, essas coisas assim, lugar onde passou muito rio, formam-se minas e minas de minerais preciosos, aí preciosos para o mundo. Então, essa rua de ouro que João vê, ele olhou e interpretou como ouro, mas a aparência daquilo que é natural para nós, ele viu ali e disse assim, ruas de ouro. Ele tinha que se expressar de alguma maneira, e a melhor maneira que ele achou para se expressar foi essa. Talvez qualquer um de nós olhando aquilo diria, caramba, são ruas de ouro, um mar de cristal, porque a maneira como ele viu a coisa, ele interpretou assim. Ou seja, um homem com uma mente que está acostumada apenas a ver coisas naturais, se depara com um impacto violento, arrebatado, e contemplando coisas totalmente sobrenaturais, coisas que ele nunca viu. O que ele faz? Ele busca a comparação daquilo que ele está vendo espiritual com o que ele conhece natural. Muito normal, qualquer um de nós faria isso. Se você sair ali fora e ver um animal que você nunca viu na vida, você vai dizer assim, caramba, o animal não era um leão, mas ele parecia com um leão. Não é assim que nós fazemos? Você vê uma ave ali e diz assim, caramba, parecia uma águia, mas não era uma águia.
Isso é característica nossa, de seres humanos. Mesma coisa, João viu uma rua, ele diz, pô, rua de ouro. Mas se fosse nos detalhes, João, me explica aquela situação. Ele vai dizer assim, não era ouro, mas parecia ouro. Teve uma experiência de uma igreja por onde eu passei, que o pastor orou, houve uma situação em determinado momento, o pastor orou, e pessoas estavam recebendo dentes de ouro. E alguém lá recebeu, já contei essa experiência, a esposa do camarada recebeu 7 dentes de ouro na boca, depois de um culto, uma coisa assim, assustadora, maravilhosa, e aquele homem, almirante da marinha, muito rico, e ele queria dar o dízimo daquilo lá, ele falou, não, eu vou dar o dízimo do custo desse trabalho que Deus fez na boca da minha esposa. Aí ele pegou e foi para um dentista, não falou nada, falou assim, doutor, a minha esposa tem 7 dentes de ouro ali na boca, eu queria que o senhor avaliasse o preço desse trabalho. Aí o homem, avaliar, eu só quero que o senhor me diga, mais ou menos, quanto teria custado esse trabalho? Tá bom, então vamos examinar. Quando o camarada começou, ele falou assim, não dá para avaliar esse trabalho. Mas não dá para avaliar, não. Ninguém da terra consegue trabalhar com ouro desse. Esse ouro, ele é puro, ele não tem nenhuma mistura. Como que alguém pôde fazer esse serviço? Não dá para avaliar um trabalho desse, ninguém faz um trabalho desse. Ou seja, o ouro que nós conhecemos, o amarelado do ouro que nós conhecemos, é porque ele leva uma mistura, uma liga de cobre, que é para poder se tornar maleável e o ourives, poder fazer dele o molde que ele quer. Porque o ouro puro, ele é uma coisa impressionantemente rígida. E resultado, esse teor amarelado tem o ouro 14, 18 e 24. O 24 significa que ele tem pouquíssimo cobre, é o ouro mais puro, se não estou confundindo aí os números. Então, quando o dentista examinou lá para o irmão, falou, eu não consigo avaliar o preço desse trabalho, porque uma pessoa para trabalhar com isso aí, teve trabalho demais, não dá para avaliar quanto custou isso aí na boca da sua esposa. Aí ele, tá bom então, doutor, obrigado. E chegou na igreja contando essa história. O pastor da igreja na época disse que orou e que Deus havia revelado para ele que aquele ouro não era da terra, era um ouro do céu. E por não ser um ouro da terra, quando a pessoa morresse, aquele dente de ouro sumiria da boca da pessoa. Ele não seria enterrado, ele não seria sepultado. Bom, esses mistérios. Então, a questão do ouro, O ouro da terra, o que nós conhecemos aí, é uma coisa. E esse ouro que João viu é a mesma coisa? João diz assim, pedra de jaspe, a cidade tem 12 fundamentos, aí ele descreve lá uma série de metais preciosos, mas são exatamente os metais que nós conhecemos mesmo? Ou o próprio Espírito deu aquilo para ele, para ser trazido para a terra como uma simbologia e nós podermos entender? Se a simples mensagem da cruz, que é fato terreno, já é uma loucura para os que perecem, que dirá se Deus fosse realmente permitir-nos contemplar abundantemente as coisas celestiais? Que resultado isso traria? O apóstolo Paulo, ele diz que conhece um homem que ele diz, não sei se no corpo, se fora do corpo, mas que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. O que seria tão terrível, impactante, que não se possa falar? Então você vê que às vezes as coisas espirituais, nem sempre nós encontramos palavras naturais para mencioná-las. Então, essas coisas espirituais, nós precisamos, com carinho e cuidado, caminhar com Deus, deixar Deus traduzi-las ao nosso espírito e não querer concluir o que a Bíblia diz. Quem vai para a conclusão do que a Bíblia diz, certamente vai para o caminho da sepultura.
A Bíblia é um livro que precisa ser revelado. Não tem conclusão. Eu não posso ler um texto e concluir. Eu leio o texto e deixo que o Espírito Santo traduza ao meu entendimento. Não é a minha mente que define a revelação bíblica, mas o meu espírito recebe a definição do Espírito Santo. Esse é o mistério para você nunca criar uma heresia, para nunca tropeçar, para nunca cair. Muita gente está por aí justamente fazendo o contrário, concluindo, e aí criam doutrinas. As Assembleias de Deus criaram a doutrina do cabelo, da barba, do bigode. Ó, irmão, esse cabelo aí está muito grande, hein? Ó o barbeiro, hein? Eu já ouvi isso dentro de Assembleia de Deus. Ó, irmã, essa saia aí, hein? Ó, esse sapato, hein? Da onde que esses loucos tiraram essas ideias? Ah, eu sei da onde, tiraram da Bíblia, mas da interpretação da cabeça deles, né? Então, são inúmeros fatos com relação a isso. Ó, irmão, se você fala língua estranha, não falo não, então tu não tem o Espírito Santo. Da onde? Isso foi tirado de conclusões da mente dos homens, porque a Bíblia nunca disse que quem não fala língua estranha que não tenha o Espírito Santo. Diz a Bíblia que Filipe foi lá, era arrebatado de um lado para o outro. Filipe era cheio do Espírito Santo, Filipe incendiava cidades, mas a Bíblia não registra que Filipe falava língua estranha. Jesus falava língua estranha? Não, então não tinha o Espírito Santo. Os profetas falaram língua estranha? Então não tinha o Espírito Santo. Sansão, aquele homem que era cheio do Espírito e destruía exército, ele falava língua estranha? Não tinha o Espírito Santo, então, pelo menos não dentro das Assembleias de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia é um livro simbológico, real, tudo é real, mas é simbológico. Se tem simbologia, significa que eu preciso receber o entendimento desta simbologia. Eu preciso receber a compreensão dessa simbologia, como por aqui diz assim, passava o rio da água da vida. Rio da água da vida? Que rio de água da vida é esse? A melhor interpretação que nós temos desse rio de água da vida é a presença da palavra de Deus, em que todos de pleno coração se curvam a ela. É a melhor interpretação, mas talvez ainda seja a mais pobre interpretação diante de uma realidade que nós ainda vamos nos deparar. Bom, diz aqui, os santos gozarão eternamente a presença de Deus e os incrédulos sofrerão castigo eterno nas chamas do lago de fogo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você vê aí, mais uma vez tem o seguinte conotação, né? Sofrerão o castigo eterno nas chamas do lago de fogo. Chama? Será que é isso mesmo? Está lá escrito, o lago que arde com fogo e enxofre. Enxofre? Enxofre é a coisa aqui do nosso planeta. Então, mas nós sabemos, entra numa sala cheia de enxofre espalhado pelo chão, que você vai ver o resultado. Talvez você nem conheça o que é enxofre. Entra numa sala, ou seja, você vai sentir a reação nos teus olhos, nas tuas vias respiratórias, daqui a pouco você está numa aflição fora do comum. Então, tem esses detalhes, são coisas que se assemelham para nós entendermos o que significa aquele sofrimento. Agora, vai me dizer que no inferno tem fogo? Alguns anos atrás eu realmente acreditava, né? Depois que Deus nos revelou a simbologia, nós vimos que pior do que fogo é o inferno, muito pior do que fogo. Agora, outro detalhe aqui, tem pessoas que dizem assim, não, isso seria muita crueldade de Deus, em que uma pessoa esteja sofrendo eternamente e que Deus aceite isso. Eu só costumo perguntar o seguinte, se você desse o teu filho para morrer na cruz por alguém, e esse alguém cuspisse no sacrifício do teu filho, pisasse no sangue dele, não considerasse as aflições dele, e você tivesse o poder de julgar essa pessoa,
Se quem crê no sangue do teu filho você salva eternamente, quem não crê, o que você faria? Condenaria eternamente. A cruz, ela tanto é salvação eterna, quanto é condenação eterna. Agora, tem alguns bonzinhos por aí que dizem, não, a salvação é eterna, mas a condenação, não, é purgatório, sofre ali 6 meses, 1 ano, alguns que pecaram um pouquinho mais, vai a 2 anos, 3 anos, depois Deus tira de lá, purificado. Caramba, que coisa interessante, né? Já os testemunhos de Jeová dizem assim, não, inferno não existe, inferno, quando eles dizem da parábola do rico e do Lázaro, inferno é o seguinte, a alma da pessoa cai ali, queima e acabou. Caramba, que interpretação fantástica, ou seja, eles falam de coisas que a Escritura nunca disse. Eu não posso, mesmo que eu creia em certas coisas, acredite que seja de determinadas formas, para que aquilo se torne uma doutrina, eu preciso ter prova na própria Bíblia. Porque não sou eu quem explica a Bíblia, é a Bíblia que se explica, a Bíblia que explica a própria Bíblia. A Bíblia se auto-explica. Por isso que nós precisamos de Gênesis para entender Apocalipse. Precisamos de Apocalipse e Gênesis para entender Daniel. A Bíblia se auto-explica. Bom, então, os santos gozarão eternamente a presença de Deus e os incrédulos sofrerão o castigo eternamente também, tá, irmão? Então, vou dar só uma pausinha para você, antes de nós entrarmos em assuntos assim, bem diferentes. Se alguém tiver alguma pergunta que queira atualizar nessa hora. Ninguém tem alguma pergunta desse contexto aí ainda? Não, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos seguir aqui com as profecias de Daniel. As profecias de Daniel, irmão, elas são aquilo que nós estamos vivendo hoje, no final, exatamente como o anjo disse para Daniel, Daniel, sela as palavras deste livro, porque o seu cumprimento é para dias muito distantes, para tempos muito distantes, e esse tempo distante que nós vemos é o hoje que na Bíblia é interpretado pelo tempo da graça, mas eu estou sendo ainda mais específico, esse hoje, século 21, que é o século da volta de Jesus Cristo. Eis mais uma loucura, né? Século 21, século da volta de Jesus. Pastor, onde você viu isso? Eu vi na Bíblia, né? Agora, nem todos veem as mesmas coisas, né? Cada um anda na fé que alcançou. Se cada um anda na fé que alcançou, significa que cada um entenderá uma coisa de forma diferente. Eu tenho a minha fé, é nisso que eu creio, é nisso que eu estou disposto a apostar a minha vida. E nesse século 21, Jesus Cristo arrebata a sua igreja, o anticristo se levanta, Jesus pisa no Monte das Oliveiras, a escatologia se cumpre agora. Depois desse século 21, entraremos no milênio. Então as profecias de Daniel são o hoje da nossa vida, são os tempos finais que o anjo falou para o profeta Daniel. Então, nós começamos, Daniel no capítulo 2, diz ali assim no verso 38, que fala de uma cabeça de ouro, que é o Império Babilônico. No verso 39 fala de um segundo reino, que é o Medo-Persa, depois um terceiro reino, que é a Grécia, e depois um quarto reino, que é o último reino humano, né? Dentro daqueles moldes, porque depois vai surgir um quinto reino, que é edificado pela pedra cortada sem mão. Este quinto reino, que enche toda a terra,
é o milênio, que é o reinado de Jesus Cristo. Então, o que nós temos profetizado? Temos 4 grandes reinos para influenciar sobre a terra. E depois, todo o mundo, todo o planeta, tudo que acontecer pelo planeta será o resvalo, ou será os lampejos das influências desses reinos, 4 reinos, inclusive 4 significa os 4 pontos cardeais, né? É norte, sul, leste e oeste. Então, tudo que virá sobre a terra, a nível de administração, a nível de política, a nível de opressão, ou a nível de favorecimento ao reino de Deus, como houve um certo favorecimento quando Dario, o persa, assumiu, certos reis como Artaxerxes que assumiu, certos momentos de reinados que existiram, em que o povo de Deus, ali na pessoa, no tempo de Israel, foi favorecido. Então, tudo que aconteceu ali, envolvendo, quando Nabucodonosor tem o sonho da estátua, ele tem um sonho de uma estátua, em que a cabeça é ouro, depois vem prata, depois vem bronze, depois vem ferro, e depois lá no final, ainda na sequência das pernas, que é a mesma coisa, ele tem ferro com barro de lodo. Então nós vemos esses 4 reinos mobilizando todo o planeta em momentos diferentes. E hoje, tudo que nós vivemos é lampejo do que esses 4 reinos deixaram sobre a terra. Nós não vivemos hoje uma novidade. Por exemplo, hoje o que nós vivemos? Temos uma Constituição, temos Senado. Ora, mas quem foi o primeiro povo a criar um Senado? Roma. Temos leis humanas. Quem foi o primeiro camarada a nível de Império Humano que criou códigos belíssimos? Foi lá no Império Babilônico, um tal de Hammurabi. Até hoje se fala no Código de Hammurabi, que foi uma verdadeira revolução para a época. Inclusive, hoje tem nações que se espelham no Código de Hammurabi. Tem nações hoje que são baseadas no Código de Hammurabi. As leis civis estão baseadas lá desde o tempo de Babilônia. Esses 4 reinos, ou melhor, não os 4 reinos, mas a passagem desses 4 reinos no planeta vai gerar uma influência até o fim. E, embora haverá favorecimentos, a verdade do evangelho, como por exemplo agora você viu, o juiz dizendo que macumba não é religião, está gerando uma bela de uma polêmica aí, porque isso é um voto, por exemplo, para o nosso trabalho. Inclusive o advogado lá já mandou separar essa declaração que vai usar na minha causa. Ora, se o juiz não considera a macumba religião, por que eu fui acusado de intolerância religiosa com vídeos contra a macumba, se macumba não é religião? Como que eu posso ser acusado de intolerância religiosa se macumba não é religião? O juiz não considera macumba religião. Por 2 vezes já mandaram 2 processos, os 2 ele disse, não, macumba não é religião. E cá entre nós, irmão, botar um despacho em cima de uma catatumba, numa encruzilhada, isso religa o homem a Deus? Religião é aquilo que liga o homem a Deus. Bom, esses detalhes à parte, essa fogueira a gente acende mais tarde. Então, meu irmão, esses 4 moveis de reinos é o que influencia tudo hoje. Inclusive, o último reino, que foi Roma, foi onde existiu a maior e mais implacável perseguição jamais vista em todos os conceitos de reinos com relação ao povo de Deus. Roma teve uma perseguição maciça, não só contra judeus, mas também contra cristãos. E Roma foi o último e grande reino. O que vai acontecer no final desta era, desse tempo da graça? Nós estaremos vivendo também debaixo de uma implacável perseguição
exatamente a respeito. Se você for considerar a história e ver o mover que existiu nesses 4 reinos, desde Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, você vai ver que ali nós estamos diante de 4 dispensações que foram vistas e ainda serão, e ainda vai se completar nesse restinho de tempo que nós estamos vivendo, dentro do tempo chamado graça, que foi o implante do Evangelho. Dentro desse tempo chamado graça, que leva 2000 anos, nós estamos aqui assim no finalzinho dele, nós podemos subdividir esses 2000 anos em 4 períodos, entendeu? 1, 2, 3 e 4. E esses 4 períodos desses 2000 anos do tempo da graça que nós estamos vivendo, desde a fundação do Evangelho pelo próprio Deus, nós podemos enquadrar cada passagem desses reinos aqui, que foi Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Nós podemos jogá-los dentro dessas dispensações. Você vai ver características desses reinos durante a caminhada da igreja no tempo chamado graça. Isso é fantástico, requer muita observação e graça de Deus, mas você vai encontrar isso aí com toda e absoluta certeza. Ou seja, o último reino, que foi Roma, que teve a perseguição mais implacável contra o povo de Deus, ele está projetado para o último período da dispensação. Nós já entramos neste último período. Tudo já está se organizando para que no finalzinho aqui, às vésperas do arrebatamento, suceda exatamente o que aconteceu quando Roma estava aqui no começo da era da igreja. Aquele domínio que Roma tinha será visto, não com Roma, mas com uma globalização. Vai haver uma perseguição implacável contra o povo de Deus. E esse povo de Deus que vai estar aqui nesse final de era é justamente aquele que nós chamamos de grito da meia-noite. É um povo obstinado que não se curva, não se dobra e não se cala para ninguém. Só assim, com esse povo obstinado, fanáticos e apaixonados por Jesus Cristo, só assim a igreja vai conseguir levar o seu desfecho até o final. Porque se não fosse esse povo tão obstinado, preparado para esta hora, passando por uma peneira muito fina, a igreja, devido à perseguição que haverá nessa última era da igreja, a igreja abandonaria a fé, porque vai ser algo muito terrível. Vai ser de novo ver filhos sendo mortos diante dos seus olhos. Vai ser você não ter notícia para onde raptaram o seu filho, para onde raptaram sua mãe, e todo mundo vai botar um papel na sua frente. Assina aqui que você nega a sua fé. Isso vai se repetir novamente, como... inclusive hoje na China, né? A grande assassina de cristãos, a China está hoje fazendo isso. Agora eu vi uma reportagem lá na China de uma mulher que foi condenada à morte, à forca, porque casou-se com um homem que não é muçulmano e professa a fé cristã, mas ela já faz isso desde a infância. Só que para matar eles não precisam de motivos. Assassino não precisa de motivo para matar. Bom, essa é uma das colocações dos reinos que se sucedem aí, mas nos outros seminários tem muito mais detalhes. Diz no verso 41, quando você lê o livro de Daniel, no capítulo 2, que os dedos são diferentes. Isso aí é um símbolo do ecumenismo que está hoje se processando. Você vê que devido a essa notícia do juiz que disse que macumba não é religião, se levantou um pilantra chamado pastor, vou botar aqui um pilantra chamado pastor,
dizendo que o juiz está completamente equivocado. E esse pilantra chamado pastor está defendendo a macumba, a umbanda, enfim, os cultos afros, dizendo que, em outras palavras, né, dizendo que sim, que eles são realmente religião, que ele estudou teologia, e sabe-se lá o que mais ele diz. O juiz está equivocado, a mente do juiz não é muito aberta para a questão, o juiz não tem entendimento. Então, você vê, o que é isso? Isso é um fruto do ecumenismo. O que é ecumenismo? É todo mundo junto, cultuando o mesmo Deus, vamos assim dizer, né? No mesmo culto você tem macumbeiro, maçom, católico, evangélico, no mesmo culto. Todo mundo está ali, todo mundo participa de tudo, todo mundo se envolve com tudo, não existe nenhuma regra, porque se existisse regra, o conceito espírita estaria fora, ou o conceito evangélico fora. Aonde tem regra, evangélico e espírita não podem juntos cultuar o Deus do cristianismo. É impossível. É necessário que o espírita se converta para poder cultuar o Deus do cristianismo. Não existe aliança. O cristianismo não faz aliança. Então, você vê que isso aí e aquela tal da caminhada, não tem uma caminhada que toda hora eles fazem aí? Caminhada contra a intolerância religiosa. Aí você vê lá, tem pastor presbiteriano no meio, tem pastor assembleiano no meio, tem pastor batista, veja bem, irmão, não estou supondo não, tem, eu os vi dando entrevista, tá, na televisão, eu os vi dando entrevista com todo orgulho, e a mídia caindo em cima, tá vendo, pastor, inclusive, né, lá no servo do diabo, no promotor, Luiz Noronha Dantas, que tentava nos denigrir de todas as maneiras, aí tinha um auxiliar dele que dizia assim, poxa, eu fui ontem lá na Assembleia Legislativa, se não me falha a memória que ele falou lá, e eu vi lá, tinha um culto lá ecumênico, lá estava o pastor, o pai de santo, o rabino, todo mundo junto, numa boa. Quase, irmão, veio assim na garganta, e eu engoli de volta. Ele dizia assim para ele, seu hipócrita, e você acha que eu vou me misturar com a lama? Mas eu engoli, ele veio assim na boca e eu, por pouco, sabe, irmão, eu não soltei essa palavra lá, eu fui lá só para ver aquela palhaçada aqui lá, a que ponto ia chegar. Então, o que é isso? Isso se chama ecumenismo. Há 30 anos atrás, um pouquinho antes de eu me converter, já existia uma política de reunião. Eles queriam reunir lá no Monte Sinai 3 grandes personalidades da religião. Eles queriam reunir no Monte Sinai um líder evangélico, um líder judaico e um líder islâmico. Eles tentaram fazer isso de tudo que é forma, há 30 anos atrás, e não conseguiram, porque esse seria um marco para o ecumenismo. Não conseguiram fazer isso, seria um evento assim, para eles estrondoso, no Monte Sinai, reunindo as 3 personalidades de que eles consideravam as maiores religiões do mundo. Isso seria um marco, mas hoje eles já conseguiram isso, não no Monte Sinai, conseguiram na mente das pessoas. Já tem muita gente vivendo o Deus dos espíritas. O importante é falar em Deus. Eu recebi um e-mail disso de uma crentinha de meia tigela. Não, pastor, você não acha que o importante é falar em Deus? Eu vou na Universal porque eles falam em Deus. Eu digo assim, por que você não vai procurar macumba? Porque lá também fala em Deus. Até o diabo fala em Deus. Eu já fui em terreiros de macumba que o diabo dizia assim, como é que ele usava a expressão? Quem manda é ele lá em cima, uma coisa assim, que ele apontava o dedo e dizia não sei o que lá em cima, ele lá em cima, aquele lá de cima, ele usava essa expressão, e para a gente ele estava falando de Deus.
Para ele, talvez ele não estivesse falando de Deus, o demônio, o capeta, mas para a gente ele estava falando de Deus. Então, eu já dei esses conselhos para alguns. Já que você acha que a Universal tem Deus, esquece Geração Jesus Cristo, vai para a Universal, então procura um terreiro de macumba. Irmão, eu não sou babá, eu não tenho tempo para perder. Bom, aqui então, esses dedos diferentes representam o ecumenismo e, ao mesmo tempo, essa mistura. E tem lá ainda o barro e o ferro, que nós já vimos representar conceito religioso e político. Então, o que teremos no final de tudo? O que representa o grande fim da estátua, que representa uma era da humanidade, né? Em alguns moveis, essa estátua está representando algumas coisas, e a figura humana significa que são coisas concernentes à humanidade, essa figura humana representada nessa estátua. Então, o que ela está dizendo lá no finalzinho dos seus pés? Ela está falando de união de política e religião. E os dedos diferentes significa uma série de coisas que são diferentes, mas vão estar juntas. Bom, então nós já matamos a charada. Nós estamos realmente à beira do desfecho da era da igreja, porque nós já temos lá o barro e o ferro, e nós já vimos religião e política. Juntou ou não juntou? Juntou ou não juntou, irmão? Teve um camarada agora que inaugurou um templo, e o camarada foi, eu tenho que morrer de rir. O cara vai inaugurar um templo evangélico e convida o prefeito e o governador. Ou eu morro de rir ou eu morro de raiva. Mais fácil morrer de raiva. Como que pode? Vou inaugurar uma igreja evangélica e eu convido satanista, espírita e macumbeiro para participar da inauguração de um templo que cultua o Deus vivo. Se ali naquele templo eu vou metralhar o diabo que aqueles caras servem, como que isso pode ter junção? Depois as pessoas dizem assim: pastor, você não deve falar dos homens de Deus. Eu digo: eu sei, minha irmã, eu sei, mas se eu não falar eu dou um infarto. Então, juntou ou não juntou igreja e política, religião e política? Juntou, meu irmão. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, é o fim, está prestes a pedra sem mão ser lançada. Então eu estou afirmando, Jesus Cristo volta no século 21. Estou afirmando, porque eu entendo isso. O Espírito Santo me ensinou isso. Outra coisa, essas diferenças dos dedos que se unem. Ora, o que são essas diferenças? É o camarada que crê na reencarnação, está lá. O camarada que diz que crê num Jesus que ressuscitou, não reencarnou, está lá também. O camarada que diz ser o Henri Cristo, reencarnação de Jesus, ele está lá também. Henri Cristo. O camarada que diz que é assembleiano, que tem uma doutrina doida, ele está lá também. O cara que diz que é batista, está lá. O cara que diz que é maçom, ele está lá. Quem mais me ajuda? O cara que diz que é rabino, ele está lá. O cara que diz que crê no Alcorão, é do islamismo, ele está lá. São os dedos diferentes, juntinho. E alguém vai me dizer que Jesus Cristo não volta no século 21? Irmão, quando Jesus veio a este mundo a primeira vez, o mundo, considerando-se o povo de Deus, obviamente que eu não vou considerar a questão religiosa com o mundo. Se eu for considerar um conceito religioso, eu tenho que olhar para aqueles que são povo de Deus. Então, quando Jesus Cristo veio a este mundo, para os judeus, a religião judaica estava um caos.
Eles estavam vivendo, sabe o quê? Quem sabe? O que os judeus estavam vivendo quando Jesus veio ao mundo? Idolatria. Também está dentro da idolatria. Eles estavam vivendo a apostasia, meu irmão. Eles já tinham negado a fé. Eles já estavam dando crédito, era o governo de Roma, se sujeitando a Roma. Eles não mataram Jesus para agradar Roma. Mas a Bíblia não diz, não matarás. Eles mataram Jesus para agradar Roma. Então eles abandonaram a fé e se lançaram ao sistema governamental humano, político. Vou repetir para você nunca mais esquecer, e um dia você vai pesquisar e vai descobrir. Quando Jesus Cristo veio a este mundo pela primeira vez, o povo de Deus estava vivendo a apostasia. Retrato este da sua manifestação pela segunda e última vez nos tempos finais. E o anjo disse assim para aqueles galileus: varões galileus, por que estás aí olhando para o céu? Esse Jesus que vós os vistes ir, ele voltará da mesma forma como foi. E essa mesma forma como foi, irmão, eu viajo nessa mesma forma, de como Jesus nasceu, de como Jesus se manifestou, como Jesus sai ali no Monte das Oliveiras, então como ele voltará, o que vai estar acontecendo, sabe? Eu viajo ali naquele cenário de vinda de Jesus, primeira vez, para mim ver o que eu aprendo com a vinda de Jesus segunda vez. Uma delas, algumas coisinhas eu já aprendi nesses tempos aí. Bom, então esse é o cenário dos pés da estátua, né? Hoje nós estamos vivendo o quê? A cabeça da estátua? Não, hoje nós estamos vivendo os pés da estátua. Alguém tem dúvida que nós estamos vivendo os pés da estátua? É muito importante, meu irmão, você buscar o conhecimento para ter convicção, porque o Espírito Santo, ele não trabalha em cima da sua dúvida. Ele só trabalha em cima da sua convicção. O Espírito Santo não te dá unção, autoridade, poder e revelação quando você tem dúvida. Quando você tem dúvida, ele busca te levar à convicção, à certeza. Somente quando você tem certeza, aí numa conversa, num estudo, numa pregação, seja o que for, ele vem e te dá unção em cima da sua convicção, em cima do que está certo, em cima daquilo que você aprendeu. Só o que você aprendeu não é o bastante para nada. Só o que você aprender biblicamente não serve para nada. O que faz o que você aprendeu biblicamente ter vida é a ação do Espírito Santo em cima dessa verdade. É isso que faz a diferença. Então, quando você busca, pesquisa, e o Espírito Santo te dá a graça, você tem entendimento, aí ele vem e age em cima desse entendimento. É assim que as coisas funcionam. Então, você precisa estudar para ser convicto naquilo que você se predispõe a falar. Tá? Aqui diz então, no verso 43 fala lá, né, você lendo a apostila, que com semente humana farão aliança as diferentes religiões com o objetivo comum, contudo não deixarão suas essências. O espírita vai continuar o mesmo, bem como os demais, ou seja, reino dividido, não se ligarão um ao outro. Uma das coisas que o anjo fala para Daniel é que era barro e ferro, e a interpretação de Daniel, aliás, o anjo fala para Daniel, Daniel fala para Nabucodonosor, que era barro e ferro. Então ele diz assim, olha, barro e ferro não se junta, não é uma coisa homogênea, não é uma coisa sólida, aquilo ali é meio irreal, não dá para juntar barro com ferro. E Daniel diz assim, eles farão alianças, mas não se ligarão de verdade. Então é o que está acontecendo ou não é? É o que está acontecendo.
Os pastores estão fazendo aliança com os terreiros de macumba, mas não estão se ligando. Você não vê pastor aconselhando seus membros aí no terreiro de macumba. Quando há uma verdadeira aliança, eu vou lá, eles vêm cá. Não há essa aliança. É uma aliança, é uma capa de aliança, porque não existe uma junção real. São mais uns detalhes que a gente vai detectando que estamos no final desses pés aí. E à medida que você para, pensa e ora, irmão, é tanta coisa que o Espírito Santo te mostra, é uma enxurrada de coisas. Quando você está no teu canto, meditando nas coisas de Deus, são coisas realmente fantásticas. Bom, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que medita, na palavra de dia e de noite. No verso 44, fala do reino eterno de Cristo. O que é esse reino eterno? É a tal da pedra. Haverá uma pedra lançada, essa pedra se transforma no milênio, e é dito que este reino, o que vai acontecer com ele? Não passará a outra geração, ou seja, tudo aquilo que vinha acontecendo, reinos, domínios e poderes passando de geração a geração, este reino não passará a outra geração. Jesus Cristo vem, implanta o seu milênio e ele será rei eternamente. Quem olhar poder, quem olhar trono agora só verá o de Cristo, tanto do milênio quanto para toda a eternidade. Quando Cristo descer no Monte das Oliveiras e assumir o seu trono na terra, governando 1000 anos, todos verão Jesus Cristo como rei sobre todo o planeta. Vem depois, ele solta Satanás, mas ele continua reinando. Tem a batalha final, cai fogo do céu, ele continua reinando, ele extermina os inimigos, ele extermina o planeta e ele continua reinando. Desde que Jesus desce no Monte das Oliveiras e o mundo o vê como rei, nunca mais se verá outro domínio, senão o de Cristo. Nunca mais, nem na terra, nem por toda a eternidade. Então aquela pedra que destrói todos os conceitos, diz que ela destrói toda a estátua, ela não destrói só os pés, porque nos pés está contido todos os conceitos de todos os reinos que já passaram. Por isso o corpo da estátua é único. Então, quando ela destrói e diz que aquilo fez-se uma pragana e o vento levou, e não houve mais lembrança, memória de nada daquilo. Jesus extermina completamente todo o conceito de governo humano. E nós, com esse rótulo, Bíblia sim, Constituição não, estaremos aqui trabalhando exatamente nisso. A humanidade que nascer nos próximos 100 anos, depois que Jesus implantar o governo milenar, ninguém jamais sequer saberá que existiu um livro chamado Constituição. Só se conhecerá Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, veja, esse conceito aqui, reino eterno de Cristo. A partir daquele momento que a pedra atinge, destrói todo o conceito da estátua, ela se torna o reino de Cristo, que toma toda a terra e nunca mais se verá nenhum outro reino, domínio ou poder que não esteja na mão de Jesus Cristo, exatamente como ele ao ressuscitar declarou, e como também em Apocalipse, coisas tipo, todo poder me é dado nos céus e na terra, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, enfim, todos os anjos de Deus o adorem. Deus centralizou o seu poder, Deus centralizou o seu domínio na pessoa do seu santo Filho Jesus. Então, verso 45, Cristo, a pedra fundamental, supera todos os reinos. Tem referências aí que você não deve deixar de ler. Aí diz assim, que essa pedra é cortada sem mão. O que é algo sem mão? É o poder da palavra,
Deus, quando opera, Ele não opera com a mão, né? Embora a gente use a expressão, a mão do Senhor não está encolhida, Deus vai baixar a mão dele, o dedo de Deus é terrível. Nós usamos expressões carnais, mas na verdade você acha que Deus precisa encostar a mão em alguma coisa para fazer? Logicamente que nós sabemos que não. Então, essa pedra cortada sem mão é a ação da palavra de Deus em vários conceitos. Primeiro, é o conceito da ação. Essa pedra cortada sem mão é o cumprimento da palavra de Deus em todas as profecias da Escritura. Aquilo que Deus desde o princípio já anuncia ao fim, nós veremos. Por isso é a pedra cortada sem mão. E também a pedra cortada sem mão representa o próprio Cristo e o seu reino. Basicamente, de imediato, esses dois conceitos estão inseridos nesta pedra. É o cumprimento da palavra, né, que destrói a estátua, todos os reinos, domina tudo. A Bíblia diz, a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Essa expressão é específica sobre o milênio. Essa expressão que diz que a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar, está se referindo a este governo milenar de Cristo. Então, é o cumprimento da palavra e é a própria manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos esses dois conceitos representados em uma única pedra.